Os irmãos podem se assentar. Nós vamos abrir, irmãos, a palavra do Senhor no livro do profeta Sofonias. Sofonias, capítulo 3. Capítulo 3, irmãos, versos de 1 a 7. Eu vou fazer a leitura, peço que os irmãos acompanhem em suas Bíblias. Sofonias, capítulo 3, versos de 1 a 7. Está escrito: Ai da cidade opressora, da rebelde e manchada. Não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos do cair da noite, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens pérfidos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. O Senhor é justo no meio dela. Ele não comete iniquidade. Manhã após manhã, traz ele o seu juízo à luz. Não falha, mas o iníquo não conhece a vergonha. Exterminei as nações, as suas torres estão assoladas, fiz desertas as suas praças, a ponto de não haver quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas, de maneira que não há ninguém que as habite. Eu dizia: certamente me temerás e aceitarás a disciplina, e assim a sua morada não seria destruída, segundo o que havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada e corromperam todos os seus atos. Amém. Oremos. Bendito Deus, Pai eterno, te louvamos, ó Senhor, mais uma vez, ó Pai, pela oportunidade de podermos entoar louvores ao Senhor, de reconhecer, ó Deus, que é somente pela Tua graça, somente pela cruz de Cristo, que nós podemos descansar na certeza de que o nosso pecado, ele foi perdoado, de que a nossa culpa, ela foi extinta por meio do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E podemos, ó Deus, agora ouvir a Tua voz falando aos nossos corações. Podemos ouvir a Tua santa palavra, ó Deus, conhecer ao Senhor, reconhecer, ó Deus, a Tua santidade, conhecer o Teu poder, reconhecer, ó Deus, a Tua misericórdia e a Tua graça. E nós rogamos, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, por meio, ó Deus, da Tua santa palavra e da pregação, ó Deus, fiel das Sagradas Escrituras. Fala, ó Deus, ao Teu povo. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós estamos iniciando aqui o último capítulo, do livro do profeta Sofonias. E desde o ano passado que a gente está expondo Sofonias, né? E nós percebemos, irmãos, ao longo desta caminhada que o teor da profecia de Sofonias é um teor severo. São ameaças, e duras ameaças, ameaças de juízo contra Jerusalém, ameaças de juízo contra os filisteus, contra os moabitas, contra os etíopes, contra a cidade de Nínive. E o Senhor, ele demonstra, ele evidencia que ele tem total autoridade. Ele evidencia que os pecados, não apenas do seu povo, bem como de todas as nações, são pecados cometidos contra ele, que ele tem todo o direito de julgá-los, de puni-los, e que certamente ele o fará. Ele deixa claro que ele vai trazer a destruição e vai consumir tudo o que foi criado, desde os animais aos homens, do mais alto dos céus ao mais baixo da terra, próprio Jerusalém,
todos os seus inimigos, aqueles à volta de Jerusalém, não escaparão do juízo do Senhor. E é importante lembrar isso, irmãos. Eu sei que eu tenho repetido isso, mas eu preciso repetir mais vezes. Nos nossos dias, as igrejas evangélicas desconsideram, na sua grande maioria, esse caráter divino que é a santidade do Senhor. As pessoas buscam a Deus buscando favores dele. Buscam a Deus especialmente quando estão com alguma dificuldade. Mas se esquecem que sobre toda a carne, e sobre todo o homem, e sobre toda a criação, recai um peso de culpa por causa do pecado que entrou no mundo e fez que toda a criação fosse maldita. Os homens são corruptos, são depravados, e toda a criação também caiu juntamente com o homem. E o Senhor, sendo santo e sendo alvo da ofensa do pecado, ele tem todo o direito de trazer juízo sobre este mundo. A essência do evangelho, irmãos, não é que Jesus Cristo é um cara legal e ele quer te dar coisas. A essência do evangelho é que você é um miserável pecador e Deus, por meio de Cristo, te oferece misericórdia e graça. E nisto, ele oferece também livramento de um juízo que é iminente, é certo e é inevitável. O dia que é anunciado pela profecia como o grande e terrível dia do Senhor, ele se aproxima, ele se avizinha, ele é anunciado desde os profetas aos apóstolos, à igreja primitiva. Nós aguardamos este dia onde o Senhor Jesus Cristo virá e ele vai julgar os povos com equidade. Então esta é uma característica essencial do evangelho. E as igrejas têm deixado de lado, porque essa ideia de um Deus que pune, esta ideia de um Deus que é severo, esta ideia de um Deus que está irado, ela não vende muito bem. E a própria psicologia da nossa época tem feito com que os próprios pais não consigam enxergar que a correção é um ato natural de amor. Os próprios pais da nossa época, e eu incluo os crentes, na sua grande maioria, não conseguem perceber que correção é uma evidência do amor. Então, com essa imagem descaracterizada de Deus, o seu povo tem vivido também uma fé descaracterizada. Então, nós precisamos trazer isto à nossa memória. Deus, ele é santo e é justo. E a sua ira e o seu juízo que é aqui manifesto não é um juízo sem causa, não é um juízo infundado. O texto do capítulo 3, depois de o Senhor falar sobre o juízo sobre as nações, ele volta-se novamente para a cidade de Jerusalém. E ele volta-se para o seu povo. E vai falar do pecado do seu povo. Ele vai chamar aqui, irmãos, no primeiro verso, a cidade de Jerusalém de uma cidade opressora, de uma cidade rebelde e de uma cidade manchada. É uma cidade que ela é impura, é uma cidade que é insubmissa e é uma cidade que faz o mal aos que estão nela, sendo do seu próprio povo ou sendo estrangeiros. E é importante lembrar que essa cidade é chamada de cidade santa. É a cidade onde o Senhor Deus escolheu fazer morada, onde estava o seu santo templo, onde a arca da aliança era guardada. Foi lá o local onde Deus prometeu que os seus ouvidos estariam sempre atentos e que a sua presença seria ali. Não é à toa que ainda hoje Jerusalém é motivo de confusão e ainda um ambiente religioso para muitas nações. Porque naquele tempo o Senhor prometeu abençoar aquela cidade com a sua presença. E é importante lembrar isso. Aquele lugar que outrora era a menina dos olhos, agora é descrita como opressora, rebelde e manchada. E é interessante, irmãos, essa descrição, porque no que diz respeito a cada uma delas, a ideia de manchada é exatamente a ideia de alguém que come de forma desregrada e suja-se ao fazê-lo. É uma cidade que não tem domínio próprio, que se entregou aos prazeres
e isso tem trazido impureza sobre ela. É uma cidade que não dá ouvidos ao Senhor. Entregou-se aos prazeres, à fornicação, à prostituição, à idolatria. É uma cidade que outrora foi chamada de santa e agora é chamada de cidade impura. Veja como o pecado transforma algo que é bom e belo em algo vergonhoso. E é terrível pensar, irmãos, porque nós estamos falando de Jerusalém, da cidade santa, naquela menção ao povo de Deus da antiga aliança. E quando nós pensamos na noiva de Cristo, na igreja, não é, que é esse paralelo neotestamentário, e nós fazemos esta avaliação, como está a noiva de Cristo? Será que ela também está com suas vestes alvas, exalando o perfume da pureza? Ou se nós não temos presenciado nos nossos dias a noiva sendo exposta a esse mesmo tipo de vergonha, onde o povo que se chama povo de Deus tem fechado seus ouvidos e tem seguido as suas próprias paixões. E isso, irmãos, do crente mais recente ao pastor mais velho. Eu não estou fazendo aqui acepção. Nós percebemos que dentro daquele ambiente que é chamado de evangélico, que é o povo de Deus, é o corpo de Cristo, nós temos testemunhado um pecado de igual natureza, onde os crentes vivem de forma dissoluta. Eles seguem as suas próprias paixões, e eles acreditam que tudo bem, que não tem problema, que o pastor não está vendo, né? O pastor pode até não estar, irmãos, mas é Deus aqui, que por meio do seu profeta anuncia juízo. Já pensou? Deus está anunciando juízo à sua cidade por causa do seu pecado. E a palavra de Deus, ela é, irmãos, clara nesse sentido. O pecado, qual é o seu salário? Qual é a sua recompensa? Morte, destruição. Por mais que ele venda um prazer momentâneo, repentino, é certamente um prazer fugaz, que não tem valor e que vai levar o homem à destruição. E especialmente porque o pecado leva o homem a afastar-se de Deus. Ele rejeita o Senhor. Primeiro, ele começa se rebelando, né, contra o Senhor, rejeitando os seus mandamentos. É estranho, irmãos, mas é assustador a quantidade de crentes professos da igreja visível que não aceitam a verdade das Escrituras. Você pode abrir a Bíblia e mostrar para eles. E eu não estou falando de questões doutrinárias complicadas. Eu estou falando de verdades claras, que a simples leitura do verso em português evidenciaria um erro claro e gritante. Mas eles preferem rejeitar a palavra de Deus. Eles se rebelam contra Deus. E o resultado é a impiedade, é a iniquidade. E aqueles que se rebelaram contra Deus, cometeram seus pecados, eles vão não apenas daqueles que cometem um pecado, mas aqueles também que promulgam o pecado, que fazem o mal, que se tornam opressores. É terrível pensar, irmãos, que o Senhor Deus muitas vezes afirma ao seu povo que nós devemos ter misericórdia do órfão, da viúva e do estrangeiro, porque este povo foi um povo peregrino, porque este povo foi um povo escravo, e agora dentro da cidade do Senhor, este mesmo povo está cometendo o pecado que sofreu lá fora, do qual o Senhor o livrou. Eles estão sendo aqueles que promovem a opressão e fazem o mal. O povo de Deus, um povo ímpio, na descrição do texto. Não é a realidade de todos nós, mas nós percebemos que estas mesmas características nós podemos encontrar nos nossos dias. Aqueles que deveriam ser exemplo de virtude, de pureza, aqueles que deveriam ser um exemplo de zelo pela palavra, de devoção, aqueles que deveriam ser um exemplo de misericórdia, muitas vezes são os que piores se comportam. E é terrível, irmãos, por que é terrível? O texto vai evidenciar isso mais adiante. Eu vou demonstrar primeiro que esse pecado descrito aqui da cidade de Jerusalém, ele é um pecado que se estende sobre a cidade, especialmente sobre a sua liderança, e vai também até o menor dos cidadãos. Mas há algo que torna o pecado de Jerusalém, há algo que traz agravo sobre o pecado de Jerusalém, sobre o pecado do povo de Deus. Mas nós vamos ver isso mais adiante. Você percebe que a descrição da cidade passa então no versículo 2 para uma cidade que se tornou
irrepreensível. Não porque ela não tenha motivos de repreensão, mas porque ela não aceita a repreensão. Ela não recebe a correção, incorrigível. Ela não atende a ninguém. Ela não aceita a disciplina. Ela não confia no Senhor e nem se aproxima do seu Deus. Já pensou? Você falar isso a respeito da cidade de Jerusalém, do povo de Deus, é um povo que ele se tornou rebelde, indisciplinado, que não confia no Senhor, confia nas suas próprias mãos, não aceita a correção, são impastoreáveis. E o Senhor, irmãos, mandou profetas, e mandou muitos profetas, profetas após profetas, ao seu povo pregando: arrependei-vos, essa cidade será destruída, não confie no templo, não confie nos muros. E o que a Jerusalém fez com esses profetas? O Senhor Jesus Cristo descreve, ele: Jerusalém, Jerusalém, que faz o quê? Que mata os profetas. Deus misericordiosamente enviou mensageiros. E o que eles fizeram? Aqueles que profetizavam o bem, estes foram exaltados. Aqueles que profetizavam juízo, foram mortos. Parece com alguma coisa que a gente tem presenciado nos nossos dias? Parece, irmãos, porque é exatamente a mesma coisa. O povo que se chama povo de Deus, por causa da sua rebeldia e do seu amor ao pecado, tem buscado dar ouvidos exatamente àqueles falsos profetas que não chamam ao arrependimento, que não denunciam pecados. Você pode fazer a prova. Procura estas igrejas que vendem bênçãos, que prometem mundos e fundos. Você pode ir qualquer dia da semana. Elas vão estar lotadas de pessoas buscando algo. E eles têm essa ideia: nós vamos na igreja, porque eu vou lá, eu gosto, eu venho de lá, eu venho mais leve, né? As pessoas não vão à igreja oferecer um culto, elas não vão adorar, elas vão buscar algo, elas vêm atrás de uma bênção, e a pessoa: não gostei da palavra daquele pastor, é muito dura, mas eles não dão ouvidos à palavra, e é importante que você entenda isso. A palavra, sempre que é pregada com fidelidade, ela não é a palavra do pastor, ela é a palavra do Senhor. Nós não podemos rejeitar a palavra do Senhor. E este povo se tornou um povo indisciplinado, incorrigível. A partir do momento que nós deixamos de dar ouvidos ao Senhor, nos rebelamos contra a sua vontade, o caminho é um caminho de afastamento, de rejeição. Se nós não ouvimos a palavra do Senhor, nós não damos ouvidos às Sagradas Escrituras, nós nos rebelamos contra o Senhor, nós não aceitamos os seus mandamentos, nós vivemos por outro padrão que não a palavra de Deus, seguimos os nossos próprios olhos, seguimos os nossos próprios corações. Esse é um caminho de rebelião e é um caminho que nos levará para longe de Deus. O pecado de Jerusalém, ele era um pecado coletivo, não é? As autoridades são descritas pelo Senhor, a semelhança do que nós encontramos em outros livros proféticos. Não apenas o povo é corrompido, mas toda a liderança é corrompida. E aqui o profeta começa pela liderança civil, pelos governantes. E no versículo 3 ele vai mencionar os príncipes, e vai dizer que esses são leões rugidores no meio dela. Eles provocavam temor e espanto no meio da sociedade. Aqueles que foram ordenados pelo Senhor para governar, para o bem do povo, que foram investidos de autoridade, para que honrassem aqueles que fazem bem, punissem aqueles que fazem mal, zelassem pela boa ordem. E logicamente, irmãos, pensando no Estado de Israel, os governantes deveriam zelar também pelo culto, pela adoração, pela devoção. Eles se tornaram reprováveis. É interessante, irmãos, porque essa dinâmica acontece com frequência na Escritura, no que diz respeito à avaliação de um povo corrompido. Nós olhamos para uma liderança corrompida e ela evidencia o quê? Um povo igualmente corrupto. E é engraçado porque a gente tem que fazer uma meia-culpa no que diz respeito à nossa nação, né? Nós olhamos para o alto escalão dos nossos governantes e dizemos:
política do diabo. Não, irmãos. Aquilo ali é uma amostragem do que está espalhado sobre todo o nosso país. Pessoas que amam o dinheiro e detestam o trabalho. Pessoas que amam levar vantagens, que amam o jeitinho brasileiro. A nossa nação, ela está corrompida. Eu sei que existem ainda um remanescente fiel, pessoas que não se venderam, que servem ao Senhor, mas a nossa sociedade, a grande maioria dela, ela se encontra nessa situação. Os nossos líderes não temem a Deus, eles se tornaram motivo de temor. Os nossos juízes, o texto vai continuar descrevendo, não apenas aqueles que governam, mas aqueles que julgam, que deveriam zelar pelo direito, pela legalidade, por aquilo que é correto. A descrição textual, fazendo lembrar os juízes de Jerusalém, é que eles são lobos do cair da noite, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Eles são ávidos para consumir, para destruir e para fazer o mal. Esta é a descrição de uma nação corrompida. E é importante que você entenda isso, meu irmão. Não é uma questão cultural. Algumas pessoas vão dizer, o Brasil nunca passou por uma guerra. Você vê outros povos, Alemanha, Japão, eles têm uma cultura mais nobre, sofreram, dão valor às coisas. Irmãos, não é uma questão cultural. Não é uma questão também, irmãos, ideológica. Eu sei que isso influencia, tanto a cultura como a ideologia influencia, tá? Se você segue um modelo econômico falido, ele nunca vai dar bons resultados. Mas a questão é que, no que diz respeito ao mundo em que nós vivemos, qualquer modelo que se proponha de civilização, ele tem o seu problema, e o cerne do seu problema é exatamente na menor partícula da sociedade, que é o indivíduo. Então você pode ter o melhor sistema, a melhor cultura, o melhor modelo econômico, e ele não vai dar certo porque o homem está corrompido. O homem foi capaz de tornar aquela que é chamada de cidade santa nesse ambiente hostil, vil, por causa do pecado do seu coração. Às vezes a gente chega a pensar que existe uma solução para o mundo, as pessoas vão dizer, a educação transforma o mundo. Ou uma consciência mais verde vai salvar o mundo. Não, irmãos. O homem ele não está ficando mais moral por causa do seu conhecimento. A sua depravação continua sendo evidenciada. Existe uma única forma e uma única solução para este mundo caído. E nós não podemos nos esquecer disso. Por mais que o nosso desejo seja que os nossos governantes eles sejam homens de bem, justos, e nós devemos nos envolver nesse sentido como cristãos, participar e trabalhar para que quanto mais pessoas tementes a Deus estejam nesse ambiente, nós não podemos nos esquecer que ele nunca vai atingir a redenção que nós esperamos, não por meio das nossas obras. Parece que se fizéssemos isso, estaríamos cometendo o erro de Babel, tentando alcançar uma redenção por meio do nosso próprio esforço. Isso nós não conseguiremos fazer. Irmãos, esta corrupção, ela não está somente na classe civil, ela se estende também, e essa conexão que eu queria fazer com os irmãos, a corrupção do culto, a corrupção da adoração, a idolatria, é especialmente o que leva uma nação à sua ruína. O esquecer-se de Deus, o não temer ao Senhor, o não guardar os seus estatutos e preceitos, é o que leva uma nação à ruína. Não apenas os governantes, mas o próprio sacerdócio. Os profetas são descritos no verso 4 como sendo levianos, como homens pérfidos. E levianos, irmãos, porque eles afirmavam falar em nome do Senhor, sem que o Senhor tivesse falado. E isso acontece, irmãos, com uma naturalidade absurda nos nossos dias. As pessoas não têm o temor ao afirmar, Deus me falou, né? Deus que me disse, meu servo, né? Estou falando em nome de Deus. Isso é ser leviano, é não tomar como santo o nome do Senhor,
Quantas e quantas pessoas não têm usado o nome do Senhor? Quantos e quantos líderes religiosos, em nome do Senhor, não estão esvaziando os bolsos de muitas pessoas? Verdadeiros estelionatários que usam o nome de Deus em benefício próprio. Você certamente já ouviu isso. Isso tem acontecido terrivelmente nos nossos dias. Eles são pérfidos, eles usam o nome do Senhor em benefício próprio. E não se engane, isso é um sinal e é uma evidência clara de grande corrupção. Quando nós olhamos entre aqueles que deveriam ser os mais nobres dos homens, porque detêm um conhecimento do Senhor, da sua palavra, e eles procedem desta forma, é evidência de grande corrupção, de grande mal. E a nossa sociedade realmente está em maus lençóis, quando a própria igreja é identificada como um povo vil, como um povo promíscuo, como um povo corrupto. E você já ouviu isso, não poucas vezes, sobre pastores, sobre líderes, sobre irmãos. São os que mentem, são os que devem, são os que não pagam, são os que fofocam, são aqueles que viraram cabo eleitoral, que dependem de político, que enganam os outros. E isso tem se tornado cada vez mais comum, mas isso não é normal, irmãos, isso não é natural. Não é o que o Senhor requer de nós, é uma evidência de corrupção. E sabemos que à medida que os dias se avizinham do fim, esta iniquidade, este número crescente de falsos mestres, certamente iriam chegar a nós, mas nós não podemos olhar para eles e acreditar que é exatamente isso que é o povo de Deus. Não são. Nós não podemos nos associar a eles, nós não podemos nos assentar à mesa com eles. Nós devemos denunciá-los, porque o pecado que eles cometem contra o Senhor deveria provocar em nós santa e verdadeira indignação. Quanto aos sacerdotes, é descrito que eles profanam o santuário e violam a lei. O que eles fazem então, irmãos? Jerusalém chegou numa corrupção tamanha que até sacrifício humano chegou a se realizar no meio do povo de Deus. No meio desse sincretismo religioso, com união com falsos deuses, a prostituição religiosa, a idolatria, fez com que coisas hediondas fossem cometidas na Cidade Santa. Sacrifício de crianças no meio do povo de Deus. A prática, não é, de violar a lei que é descrita aqui é também algo que, desde os dias da serpente, é uma evidência do pecado. Eles torcem a verdade divina. Eles manipulam as escrituras, visando com isto obter algum ganho, enganar as pessoas. Algumas pessoas perguntam: pastor, mas nessas igrejas que o senhor fala assim, denuncia, eles não pregam a Bíblia lá não? Não, irmãos, eles lêem um versículo fora de contexto e depois ele esquece esse versículo e começa a falar uma série de coisas. Não há uma preocupação, irmãos, de uma pregação expositiva, de pregar sobre o texto no seu contexto, o significado daquele texto, a aplicação daquele texto, apresentar os motivos pelos quais esse texto ensina isso ou aquilo, a estrutura do texto ser evidenciado. Não. Há uma finalidade e o texto é usado simplesmente como um subterfúgio, para que se apresente uma aparência de legalidade, mas eles ordenam finalmente aquilo que o Senhor proíbe. Então o povo de Deus, o crente, precisa estar atento que nesta sociedade mais corrupta, mesmo dentro do ambiente religioso, nós vamos encontrar homens que se portam de forma impiedosa e torcem a palavra de Deus. Qual é a maneira que o crente tem, então, irmãos, de se preservar desse tipo de atitude? De homens que se portam como se fossem homens de Deus, mas que trazem consigo o engano. Conhecendo, irmãos, conhecendo a Escritura. Um crente, um bom crente, de verdade, aquele que lê a Bíblia, que ora, que conhece a palavra, ele se assenta para ouvir um pregador desse, e o cara começa a contar as mentiras, ele diz: não dou conta disso não. Ele se levanta e vai embora. Melhor ainda, tirava o sapato e ainda jogava nele, né?
Não, nós precisamos, irmãos, então conhecer, tá? Porque mesmo dentro do povo de Deus, por causa da sua corrupção, nós vamos perceber que vai existir em todas as esferas, das mais altas, aquelas que seriam consideradas mais justas, a iniquidade do pecado, ela vai produzir os seus frutos. Mas há algo aqui que é colocado nesta sentença, a descrição do pecado de Jerusalém. O Senhor coloca um agravante a partir do versículo 5. Embora os habitantes de Jerusalém cometam a iniquidade, cometam o pecado, eles ajam de forma impiedosa, eles se rebelem, o Senhor é o modelo, é o referencial. O Senhor que se deu a conhecer, ele permanece e ele é justo no meio dela. É interessante pensar nisso, irmãos, porque há sobre o povo de Deus um juízo muito mais severo por causa da revelação. Nós conhecemos a Deus. Deus se revelou a esse povo. Olha, que povo há no mundo que tenha recebido tão maravilhosa dádiva de o Senhor falar aos seus profetas como que face a face, de receberem ali, não é, do Senhor a sua santa lei, de testemunharem o agir do Senhor com a sua mão poderosa, com sinais e prodígios. Este povo conhecia a Deus mais do que aos outros povos. Isso serve, irmãos, para denunciar que o pecado de Jerusalém era muito mais grave do que o pecado daquelas outras nações que foram anunciadas, foi anunciado o juízo do Senhor. E nós, como povo de Deus, devemos pensar nisso. O sermão, ele tem essas duas características, A palavra de Deus, ela tem essas duas características. Ela vai produzir arrependimento e salvação para aqueles que creem, mas vai acumular juízo sobre aqueles que rejeitam. Quando advertidos, quando admoestados, conhecendo a vontade de Deus, este conhecimento da vontade de Deus, ele se torna um agravante. Eu não estou dizendo a você que você deve buscar a ignorância para a redenção, de forma alguma. Os povos vizinhos que não conheciam a Deus, eles estão debaixo de juízo, mas juízo maior virá sobre o povo de Deus por causa da sua incredulidade. Jesus Cristo vai falar isso enquanto ele esteve aqui no seu ministério sobre as cidades de Israel, que eles receberiam um juízo muito maior, do que os ímpios, por causa do tamanho da sua incredulidade. Ele diz que se sinais iguais a estes tivessem sido realizados no meio dos ímpios, eles se arrependeriam, mas o povo de Israel era de dura cerviz. Então, quando nós nos encaminhamos dominicalmente à casa do Senhor para ouvir a sua palavra, e semanalmente nós ignoramos tudo aquilo que o Senhor nos diz em sua palavra, todos os seus preceitos, os seus mandamentos, aquilo que ele ordena, nós estamos acumulando sobre nós mesmos juízo, porque o testemunho do Senhor é que ele é santo e justo, que ele odeia a iniquidade, que ele é tão puro de olhos que não pode contemplar a maldade, que ele não tolera, uma fé meramente cerimonial, um ajuntamento solene associado à iniquidade. O Senhor, ele requer do seu povo, e essa é uma expressão muito forte nas Sagradas Escrituras, que o seu povo seja santo. Por quê? Porque ele é santo. Eu disse isso para uma jovem senhora, enquanto a gente conversava sobre isso. Ela dizia assim: Deus é tão bom que ele recebe a gente do jeito que a gente é, e ele não impõe nada a gente. E ela feliz com essa ideia dela. Eu digo: como é assim? Você nunca leu aquele versículo que o Senhor diz assim: sede santos como eu sou santo? Eu digo: isso não tem na Bíblia não. Eu digo: tem. O Senhor requer do seu povo o quê? Que o seu povo seja imitador seu. E a dignidade do Senhor, irmãos, é tamanha que ele não requer de nós nada que ele mesmo não tenha feito. Ele requer santidade do seu povo porque ele é santo. Ele requer do seu povo que o seu povo se porte de forma
digna do seu evangelho, ele diz que nós devemos amar, porque ele amou primeiro. Ele é um modelo. Ele está à vista do seu povo, ele está no meio da sua cidade como um testemunho. A revelação é um testemunho para o povo de Deus. Ele é santo, ele permanece justo, o seu juízo não falha. Não há mal que nós possamos imputar ao Senhor para justificar as nossas ações. Assim como muitas vezes os homens justificam o seu pecado olhando para os outros homens, dizendo, mas fulano faz isso. Se o pastor faz isso, por que eu não posso fazer aquilo? Mas quem é o nosso referencial, irmãos? Quem é aquele que está no meio do seu povo, para o qual nós devemos olhar? E nós nunca vamos ter a oportunidade de dizer, eu faço mal porque Deus é mal, porque Ele não é. Eu cometo injustiça porque Deus agiu com injustiça. Isso nunca vai acontecer. Quando nós olhamos para o Senhor, irmãos, nós não temos motivos nenhum para praticar a iniquidade. Jerusalém carrega consigo um peso severo de juízo, porque o Senhor falou ao seu povo, o Senhor habitou no meio do seu povo, o Senhor se revelou de forma maravilhosa àquele povo. E o texto vai descrever que ainda assim, com tamanho testemunho, o iníquo não conhece a vergonha. Eles não se arrependeram. Eles estavam cegos nas suas próprias perversões, cegos na sua própria iniquidade, no seu próprio pecado. E Deus, irmãos, Ele vai evidenciar a sua graça e a sua misericórdia, inclusive por intermédio do juízo. Se você observa a descrição, que parte do verso 6 até o verso 7, quando nós recordamos que o final do capítulo 2 de Sofonias vai demonstrar o grande juízo que o Senhor promete aos povos pagãos e aos povos ímpios por causa dos seus pecados, você vai perceber por qual motivo o Senhor Deus fez aquilo. Ele vai dizer, exterminei as nações, as tuas torres estão assoladas, fiz desertas as suas praças, a ponto de não haver quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas, de maneira que não há ninguém que as habite. Israel tinha esse hábito de olhar para os outros povos. Os outros povos têm um rei, nós queremos um rei. Os outros povos tinham as suas cidades fortificadas, Jerusalém fez as suas cidades fortificadas, eles acabaram se envolvendo também com os deuses dos outros povos, unindo-se às filhas dos outros povos, praticando o culto dos outros povos. E o Senhor evidencia que na prática desta vivência à par de Deus, o caminho que aqueles povos estavam trilhando era um caminho de destruição. Deus evidencia isso pelo juízo. Eles foram destruídos, por mais poderosos que fossem, quando a mão do Senhor se voltou contra eles, eles foram assolados, as suas torres derrubadas, as suas praças foram esvaziadas, e Deus fez isso exatamente para que o seu povo visse, e o quê? Temesse. E nós vemos Deus agindo com justiça em toda a sua palavra. Nós vemos a mão de Deus agindo com justiça contra aqueles que cometem iniquidade. Deus manifesta a sua misericórdia em agir desta forma para que o seu povo, vendo, tema. Eles não perceberam isso. É interessante porque quando o Senhor manda o seu povo contra os outros povos, eles foram destruídos e vencidos porque eles eram inimigos do Senhor. O pecado de Israel é tão grande que eles foram um instrumento do Senhor para exterminar os seus inimigos e agora eles mesmos se voltaram contra o Senhor. E eles não percebem que agora eles, se tornando inimigos do Senhor, estão no caminho de uma certa destruição. Eles foram alvos da graça divina, foram instrumentos da ira divina, testemunharam o que o Senhor faz com aqueles que se rebelam contra Ele, e agora eles mesmos se rebelam contra o Senhor. Veja o tamanho da iniquidade
né? O Senhor, por meio desta ação, da correção, age para que o seu povo tema, se arrependa, aceite a disciplina e se volte dos seus maus caminhos. Quantas vezes o Senhor não disse ao seu povo, não buscou o seu povo: se vocês deixarem os seus maus caminhos, se vocês se voltarem para mim, eu perdoarei o pecado de vocês, eu sararei a terra de vocês. Quantas vezes o Senhor não busca o seu povo? Mas o seu povo aqui, como é descrito na continuidade do versículo 7, não deu ouvidos ao Senhor. Endureceu o seu coração. O Senhor que revelava a sua justiça pela manhã, cedo, né? Como está escrito também lá em Isaías, no capítulo 50, versículo 4, uma descrição que muito provavelmente faz menção àquilo que está escrito no verso 5, evidencia que o Senhor manifestou a sua justiça e as suas leis por meio dos seus profetas, mas o povo antecipou-se a isso, levantou-se mais cedo ainda para corromper todos os seus atos. Irmãos, há algo muito importante que nós devemos observar aqui. Logicamente, esta é a primeira parte do texto. No verso 8 em diante, nós vamos encontrar a salvação que Deus preparou para o seu povo, não é? Com a sua vinda, com o seu dia, o que ele vai fazer com aqueles que crerem nele, com aqueles que se voltarem para ele, bem como o que ele fará com aqueles que o rejeitarem. Mas quando nós olhamos para a descrição desta cidade, que é a cidade santa, que é o povo de Deus, que é a antigo Israel, que pode certamente ser associado à igreja hoje, nós precisamos sondar os nossos corações e verificarmos, irmãos, como nós temos nos portado diante de Deus. Haja vista termos testemunhado o seu poder, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua providência. É Ele quem nos guarda, é Ele quem supre, é Ele quem põe o pão à mesa, é Ele quem cuida de nós, foi Ele que se entregou por nós. Será que nós temos agido de semelhante modo a este povo, que mesmo tendo o testemunho do Senhor habitando no seu meio, agindo no seu meio, sendo justo, sendo santo, sendo benigno, será que ainda assim nós não temos fechado os nossos olhos e nos rebelado do Senhor, contra o Senhor? Ah, pastor, como é que isso pode acontecer? De muitas formas, irmãos. De muitas formas nós rejeitamos o governo do Senhor. Especialmente quando nós não buscamos ao Senhor, quando nós não fazemos menção do Senhor. O texto vai deixar claro isso lá no final do versículo 1, sobre este povo que não aceita a correção, que não confia no Senhor. A última expressão é: nem se aproxima do seu Deus. Essa questão de aproximar-se do Senhor é muito frequentemente associada à adoração, ao culto, a buscar ao Senhor, a atender a voz do Senhor. E você percebe que a igreja ela tem grande dificuldade com buscar ao Senhor, com ter tempo com o Senhor, seja de forma privada, na adoração familiar, seja na adoração particular, na devoção particular, no quarto, fechada a porta, a Bíblia aberta, o joelho no chão, a busca pela comunhão com o Senhor. Seja também no culto público, que é simplesmente quando aqueles que adoram em privado se reúnem para adorar de forma comunitária. Mas nós percebemos que por pouca coisa o povo de Deus tem se dispersado, tem deixado de buscar a presença do Senhor, não se aproxima do seu Deus. E nós afirmamos que o Senhor, que nós o amamos, né? E este é o nosso primeiro mandamento. Amamos com toda a nossa força, com todo o quê? A nossa alma, com todo o nosso entendimento. Será que Deus é realmente essencial assim na sua vida? Será que não tem coisas que você coloca à frente? Será que você não tem, assim como o povo de Israel, sido negligente para com os mandamentos do Senhor, com as suas ordenanças, seguindo o teu próprio coração, vivendo de forma impura, se entregando a vícios, se entregando à infidelidade,
se entregando à sensualidade, consumindo na mesa do mundo aquilo que o mundo consome, vende e diz que é bom. Irmãos, nós somos o povo de Deus. Não estamos em Jerusalém, mas somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Somos comprados por preço, para que nós vivamos para a glória de Deus, tendo o bom testemunho do Senhor, o reto e perfeito testemunho do Senhor, para nortear as nossas vidas e as nossas ações. É muito importante que você entenda isso. Não é o testemunho do pastor que sustenta a fé, é aquilo que Deus fez, faz, é aquilo que Ele é e que Ele se revela. Então nós devemos proceder baseados naquilo que o Senhor tem feito por nós. Nós temos que responder ao Senhor de forma justa. E o que o Senhor fez por ti? Você possui algo que você conquistou pela tua própria força? Você não tem. A tua própria vida, você não pode sustentá-la. E mais do que isso, irmãos, o que o Senhor fez por nós? Mais do que isso, Ele nos livrou de eterna e perfeita condenação. Porque, como eu disse a princípio, sem exceção, homens e animais e tudo o que existe está debaixo de juízo. Por causa do quê? Pecado. Por causa do pecado. Eu vou até adiantar o versículo 8, só para os irmãos, a gente vai ver ele na semana que vem, mas veja o que diz. Esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo. É precisamente disto que nós somos libertos. Nós devíamos ao Senhor, e a nossa falta nós não podíamos pagar. Mas Deus, o nosso Deus, Ele nos deu o seu Filho bendito. Ele preparou salvação. É por isso, irmãos, que é inadmissível. Eu sei que tropeçamos e falhamos, mas não se harmoniza e não é coerente com a vida daquele que nasceu de novo. Deleitar-se naquilo que é o motivo pelo qual o Pai deixou de olhar com graça para o seu Filho por um instante. Aquele que tinha comunhão perfeita e eterna. O Filho vai dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Por quê? Por causa deste mesmo pecado que hoje você luta para não abandonar. Por causa deste mesmo pecado que você considera tão precioso, o Filho foi exposto à vergonha, ao escárnio, por causa deste mesmo pecado. Então nós não podemos conceber, irmãos, que nós que somos o povo de Deus, vivamos deste modo que viveu a cidade de Jerusalém na sua iniquidade, rejeitando a Deus. E há sobre nós, irmãos, um peso, um agravo. Nós somos testemunhas da graça, do amor de Deus. Nós conhecemos o Evangelho, conhecemos as Sagradas Escrituras. Eu sei que você talvez não seja tão jovem, mas tem uma frase de um filme que todo mundo deve conhecer, né? do Homem-Aranha, e diz que com grandes poderes, grandes responsabilidades. Nós conhecemos a graça divina. Nós devemos responder a Deus de modo digno e coerente. Como viveremos então? Como responderemos ao Senhor? Primeira coisa, irmãos, adoração. Aquele que nasceu de novo e tem consciência do que Deus fez por ele, ele precisa adorar a Deus. Culto. A resposta é uma resposta de louvor. O salmista frequentemente vai dizer, né, que o Senhor lhe pôs nos lábios um novo cântico. Por que isso? Porque o Senhor o alegrou com a alegria da sua salvação. E mais do que isso, além disso,
além do culto, nós devemos viver a vida cristã de modo digno. Deus nos deu os seus preceitos, Ele nos comprou e Ele nos dá as suas leis para que vivamos, para que possamos assim refletir a santidade de Deus no mundo em que vivemos, possamos assim refletir a glória de Cristo no mundo em que vivemos. Então, meu desejo, irmão, sincero, é que, tendo plena consciência de toda a nossa capacidade de cometermos este mesmo erro, de sendo alvos de tão preciosa graça, nos entregarmos à dissolução e ao pecado, de que nós estejamos vigilantes e atentos para não pecarmos e não cometermos contra o nosso Senhor tão grande ofensa. Não prevaricarmos contra Deus, não fecharmos os nossos ouvidos, não nos rebelarmos contra a sua voz. O Senhor fala, irmãos, pela sua palavra, dê ouvidos. Se você tem pecado contra o Senhor, arrepende de teu pecado, confessa e deixa, Ele perdoa. Se você tem alimentado um pecado há muito tempo, você tem um vício, peça graça ao Senhor que Ele te permita abandonar este vício, que Ele te fortaleça para tal. Não negligencie esta obediência, não tome o Senhor como sendo um de nós, porque certamente, se nós não nos arrependermos das nossas iniquidades, o Senhor há de cumprir aquilo que prometeu. Cedo ou tarde, irmãos, o Senhor há de retornar, e Ele vai trazer juízo sobre todos aqueles que rejeitaram a sua voz. E muitos vão estar dentro dos arraiais, vestidos de terno, vão dizer, como diz a palavra do Senhor, em teu nome eu fiz sinais, em teu nome eu expulsei demônios. E o Senhor Jesus Cristo vai dizer, eu não vos conheço. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja, que você ore pelo povo de Deus, para que estes eventos sucessivos que causam vergonha ao nome de Cristo, para que o Senhor coloque a sua mão poderosa sobre a vida destes homens que têm pecado contra Ele. Vamos orar? Santo Deus e Pai, nós amamos ao Senhor, ó Deus, por tudo que o Senhor fez por nós. E os inimigos do Senhor são também os nossos inimigos, de fato. Aqueles que não amam ao Senhor, que não dão ouvidos à Tua palavra, aqueles que rejeitam o Teu governo. Nós também, ó Deus, assim como o salmista diz, reconhecemos como inimigos nossos, porque não amam ao nosso Deus. E mais te suplicamos, ó Deus, que assim como o Senhor é longânimo, benigno e misericordioso, assim como o Senhor tem suportado as provocações, ó Deus, do Teu povo desde tanto tempo, por causa do amor que tem por eles, nós te suplicamos, ó Deus, tem misericórdia destes que hoje vivem nesse estado de miséria, de rebelião. Usa, ó Deus, a correção, a disciplina, para que temam ao Senhor e retornem aos Teus caminhos. Faz isso, ó Deus, em tempo oportuno. Sabemos, ó Pai, que nenhum daqueles os quais o Senhor elegeu, escolheu, vão se perder, mas nós não os conhecemos. Por isso nós rogamos, ó Deus, rogamos por aqueles irmãos que estão afastados dos Teus caminhos, que se esqueceram o motivo pelo qual Cristo foi dado ao mundo, que é de libertar o mundo dos seus pecados. Se esqueceram que existe um grande juízo preparado para o diabo, os seus anjos e todos quantos rejeitarem a tão maravilhosa salvação que Deus preparou em Cristo Jesus. Aqueles que se tornaram então religiosos nominais, que afirmam crer em Deus, mas não o buscam, não ouvem a sua voz, não oram. Aqueles que afirmam acreditar em Cristo, mas não o adoram, mas não seguem as suas leis, não guardam seus preceitos. Ó Deus, livra estes da cegueira que os consome. Abre os seus olhos, ó Deus, para que eles possam se lançar aos Teus pés e encontrar no Senhor graça e misericórdia abundante, para que assim, ó Deus, como nós cremos que fomos, eles sejam também libertos de tão grande juízo que repentinamente sobrevirá sobre todos os homens. Nós te pedimos, ó Deus, e te damos graças, ó Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.